Bom dia, turma. Aqui é o professor Nivaldo. Bem-vindos à nossa aula de ciências e hoje iremos aprender sobre o ambiente aquático e a região costeira. No litoral brasileiro, há diversos ecossistemas próximos à costa. Cada um desses ecossistemas apresentam características próprias, com fauna e flora características. Então, na aula de hoje, iremos estudar sobre os principais ecossistemas brasileiros que estão associados ao litoral. Esses ecossistemas são os seguintes: manguezais, costões rochosos, restingas e dunas, praias e recifes. Então vamos falar na sequência um pouco sobre cada um desses ecossistemas. Começamos falando sobre o manguezal. O manguezal ele está localizado em vários locais da costa brasileira e é característico das regiões onde o mar se encontra com a água dos rios. Aqui temos algumas imagens desse ecossistema, manguezal, e esse nome manguezal ele vem da palavra mangue, né, que são essas plantas que formam esse ecossistema. Então existem algumas espécies de mangues que formam e fazem parte do ecossistema chamado de manguezal. E nesse ecossistema ocorre um encontro da água salgada do mar com a água doce dos rios. O manguezal ele é fundamental para a reprodução de muitas espécies de animais. Nele vivem diversos invertebrados, como, por exemplo, poliquetas, moluscos e caranguejos, além também de muitos vertebrados, como peixes, aves, répteis e mamíferos. Então, em outras palavras, o manguezal ele é considerado como um verdadeiro berçário, porque nele ocorre a reprodução de muitas espécies. Então, tem espécies que vão exclusivamente se reproduzir nesse ecossistema quando chega a sua época reprodutiva. E além das espécies que vão para o manguezal se reproduzir, existem também as espécies que vão para esse local, para esse ecossistema, exclusivamente para se alimentar, né? É o caso de algumas aves, como por exemplo gaivotas, garças, socós e urubus, e também de jacarés e alguns mamíferos, no caso dos mamíferos como os guaxinins e lontras, né, que como são predadores e sabem que lá no manguezal há uma grande quantidade de filhotes, de juvenis, né, então é um ambiente rico, né, em alimentos, né, já que eles são predadores, então eles vão exclusivamente se alimentar nos manguezais. Além disso, é importante dizer que, infelizmente, devido à valorização das regiões onde eles estão situados, boa parte dos manguezais já foi degradada, por exemplo, para a construção de casas e condomínios. O que resta deles sofre com a ocupação humana e com a instalação de indústrias que poluem esses ecossistemas. Como vocês podem visualizar aí nessas imagens, né, uma grande quantidade de lixos, né, despejados, né, diretamente nesses manguezais. Isso afeta diretamente a biodiversidade, né, a quantidade de vida, né, de diferentes espécies que existem e que dependem desse ecossistema para se reproduzir, para sobreviver. Então, infelizmente, esses manguezais eles vêm sendo cada vez mais degradados pela ação humana. Um outro tipo de ecossistema associado ao litoral é o costão rochoso. Então, os costões rochosos eles são ambientes costeiros formados sobre as rochas à beira-mar, isto é, na transição entre o meio aquático e o meio terrestre. Eles estão presentes em quase todo o litoral brasileiro, indo desde o estado do Maranhão até o estado do Rio Grande do Sul. Então, vocês podem visualizar aí também algumas imagens mostrando esse tipo de ecossistema. Nos costões rochosos, entre os organismos que compõem tal ecossistema estão, por exemplo, as esponjas do mar, tá certo? As anêmonas, algumas espécies de moluscos, por exemplo, mexilhões, crustáceos e algas também podem ser encontradas nesse tipo de ecossistema. Já a restinga e dunas são outros tipos de ecossistema associados ao litoral. No caso da restinga, ela ocupa algumas áreas próximas ao mar, né? Geralmente a parte mais alta da praia. E as dunas, elas correspondem a um monte de areia, né, que é acumulada por ação dos ventos, né? Então, cada vez que os ventos eles movimentam essa areia e acumula ela em determinado local, forma esse monte,
né, chamado de dunas. Então aqui temos algum exemplo de dunas e restingas. Essa região de restinga ela é muito arenosa, né? Então a vegetação ela é geralmente rasteira com pequenos arbustos. Em algumas regiões existem algumas árvores, né? Mas é importante dizer que as árvores de maior porte elas geralmente estão localizadas em pontos mais distantes do mar. Poucas gramíneas e plantas rasteiras, como o cipó de flores, né, que vocês podem visualizar aqui nessa imagem, conseguem viver nas dunas. Nessas restingas, algumas espécies de aves, como as garças e gaivotas, elas aparecem, né? E também algumas espécies de mamíferos. É importante dizer que existem também caranguejos, lagartos e tartarugas marinhas que fazem desova na restinga. No caso das tartarugas, um ponto muito importante é que elas saem do mar na época reprodutiva, vão até a restinga, escavam, né, na areia e fazem a deposição dos ovos. Então, passando um determinado tempo, esses ovos eles vão eclodir para dar origem a novas tartarugas marinhas, que vão em direção ao mar. As dunas e as restingas elas vêm sendo cada vez mais utilizadas para a construção de moradias, né? Isso tem deixado a região mais exposta à erosão causada pelas ondas do mar e com isso provocando a migração ou até mesmo a extinção de espécies que vivem nesses ecossistemas, né? Então é algo muito preocupante que cada vez mais tem acontecido, porque as restingas e dunas têm sofrido intensamente sob a atuação inadequada, né, com relação à ocupação humana, né? Então muitas restingas e dunas vêm cedendo espaço para construções diversas, né? Principalmente a construção de moradias. Em relação à vida aquática, um dos aspectos mais importantes é a disponibilidade e intensidade da luz no ambiente aquático, né? Então essa intensidade da luz ela diminui com a profundidade, ou seja, quanto mais fundo, menor a quantidade de energia luminosa disponível, uma vez que parte dela é refletida na camada superficial da água, parte é absorvida pelos organismos fotossintetizantes das áreas mais superficiais e outra parte é absorvida pela própria água. Com relação a essa vida aquática e essa disponibilidade e intensidade da luz, é importante falarmos sobre dois tipos de zonas. Então, temos de um lado a zona eufótica, também conhecida como fótica, e por outro lado, temos a zona afótica. A zona fótica ou eufótica, como vocês podem ver na imagem, é a região bem iluminada, que vai da superfície da água até cerca de 200 metros de profundidade. Nesta região, pode ser encontrado muitos organismos fotossintetizantes, como no caso das algas. Já a zona afótica está localizada abaixo da zona fótica. E na zona afótica, a intensidade da luz é insuficiente para a realização da fotossíntese, e por isso ela não é habitada por algas nem por outros seres fotossintetizantes. Com relação à maneira como os organismos estão distribuídos na superfície, né, desde a superfície, né, até o fundo das águas, né, seja do mar, seja também em rios, em lagos, né? Então, de acordo com a capacidade de deslocamento, os organismos estão classificados em 3 categorias. Então, temos o plâncton, nécton e bentos. Então, vamos falar sobre cada um deles. Com relação ao plâncton, né, ele é formado pelo conjunto de seres que apresentam locomoção limitada. E por isso eles são transportados horizontalmente no meio aquático, sendo por vezes até mesmo arrastados pelas ondas e correntes aquáticas. Alguns exemplos desse conjunto, né, que é o plâncton, envolve as algas microscópicas, os protozoários,
pequenos crustáceos e também outros invertebrados, além também de larvas em vários animais. No plâncton, encontramos o fitoplâncton, que é formado por plantas. Então, o fitoplâncton ele corresponde a organismos microscópicos fotossintetizantes, como é o caso das algas. E, além do fitoplâncton, vamos encontrar no plâncton também o zooplâncton, que é formado por alguns animais, né? Então, os organismos microscópicos heterotróficos, que são aqueles organismos que não são capazes de produzir seu próprio alimento, são encontrados formando o zooplâncton. Então, os seres que compõem o zooplâncton, eles se alimentam do fitoplâncton. Além do plâncton, encontramos também o nécton, que inclui os seres que são capazes de nadar e vencer a força das correntes, como é o caso dos peixes e alguns mamíferos aquáticos. Aqui eu coloquei um exemplo como mamífero aquático do golfinho. E por fim o bentos, que é formado por seres que vivem no leito do mar ou dos rios e lagos. Alguns são fixos, ou seja, são sésseis, e como é o caso das esponjas, né, das cracas e das anêmonas, e outros se movem, como, por exemplo, as estrelas do mar, os siris e os caramujos. Ainda com relação à vida no mar, é importante falarmos de um fenômeno conhecido como corrente de ressurgência. Esse fenômeno ele leva os sais minerais que estão no fundo do mar para a superfície oceânica, que é iluminada. E com isso, aumenta a disponibilidade de nutrientes para que os organismos aquáticos, para esses organismos aquáticos que vivem nessa região. Um exemplo de local onde ocorre essa corrente de ressurgência é na Praia das Dunas, em Cabo Frio, no estado do Rio de Janeiro. E falando dos recifes de corais, é um local que apresenta uma grande biodiversidade. Neles há uma grande variedade de peixes, de peixes tropicais, de caranguejos, tartarugas e aves, né? Esses recifes eles são importantes ecossistemas que abrigam uma grande quantidade de formas de vida marinha, porque eles fornecem abrigo e proteção. Como vocês podem visualizar aqui nessa imagem, tá certo? Então, apesar de parecer uma grande quantidade de rochas, os recifes de corais são na realidade formações produzidas principalmente por um animal marinho denominado genericamente de coral. Esse animal é adaptado a viver em colônias e produz um esqueleto formado de carbonato de cálcio em sua volta durante toda a sua vida. Quando esses animais eles morrem, novos surgem e dão origem a mais esqueletos. Então é assim que vai sendo formado essas grandes barreiras, né, chamadas de recifes de corais. Aqui temos uma imagem de um coral, né, de uma espécie de coral que é popularmente conhecida como coral cérebro, por parecer justamente com o cérebro. E os corais eles obtêm boa parte do seu alimento das algas que vivem dentro do corpo deles. Enquanto isso, eles fornecem também para essas algas sais minerais e gás carbônico, né, para que elas sobrevivam. E fora das regiões costeiras, né, uma grande parte de nutrientes deposita-se no fundo do mar, onde há pouca ou nenhuma luz. Então, abaixo de 2.000 metros de profundidade, encontra-se uma região, uma zona, melhor dizendo, conhecida como zona abissal. Nela não há nenhuma luz. Então, nessa imagem vocês podem observar uma espécie de peixe, conhecida como peixe abissal, que habita essa zona abissal, né? Habita profundidades de até 4.000 metros de profundidade. E no que diz respeito à vida na água doce, né, é importante dizer que essa expressão água doce ela indica que a quantidade de sais dissolvido na água é menor do que nos oceanos. Então, além da salinidade, a profundidade média também é menor e as variações de temperatura costumam ser mais intensas, mudando conforme a estação do ano. Então, a composição é diferente dependendo da região, dependendo do local considerado. Vocês podem observar nessa imagem
o encontro das águas entre dois rios, o rio Solimões, aqui à esquerda, e o Rio Negro, né, à direita. Isso em Manaus, né, no estado do Amazonas. E nesses diferentes rios, né, no ambiente de água doce, vamos encontrar diferentes espécies, né, tanto da flora quanto da fauna, que vão variar dependendo da região considerada. É isso por hoje. Espero que vocês tenham entendido. Façam a atividade, bons estudos e até nossa próxima aula.